Olá, gente. Hoje eu vou postar, vou ver se eu consigo fazer isso sempre, alguns vídeos da leitura diária, né, da nossa lição bíblica da EBD. Hoje, quinta-feira, né, no caso temos aí segunda, terça, quarta e a de hoje, né, temos 3 para trás. E eu vou tentar nesse vídeo colocar essas 4, se ficar muito grande, eu vou cortá-lo, tá? Pôr em partes para que possa facilitar, né? E a leitura diária, ela ajuda muito no desenvolvimento da nossa lição. E essa lição de número 6 no livro de Esther, a leitura diária de segunda-feira está no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, os versículos 16 e 17, né? Essa referência deixada pelo escritor da lição, em 2 Timóteo 3 e 16, ele fala sobre, né, o livro de Esther, ela também, como toda a Bíblia, ela é inspirada, né, uma revelação divina, escrita, completa e perfeita, né, assim como todos os livros. É um livro histórico, conta-se uma história real, né, que aconteceu no período de pós-exílio, mais ou menos no decorrer durante 10 anos. É uma história onde envolve vários personagens, como Esther, que se torna rainha, Vasti, que é deposta do trono, Amã, que é um homem que vai adquirir poder, e esse poder ele vai usar para destruir os judeus, o rei Assuero, né, que é quem está governando após a morte de Ciro, seu pai, e nós vamos ver toda essa história ocorrendo dentro, né, do governo persa, Medo-Persa, né, que foi o império que derrotou o Império Babilônico, e milhares de judeus que não retornaram para Jerusalém, que permanecem habitando na Pérsia. Então toda essa história, todo este período de crise, todo este período que nós vamos ver de perseguição, de lamentação, período que nós vamos ver o Senhor colocando uma judia, né, como rainha na Pérsia, tudo isso com um propósito. Isso nos revela, né, não é uma história qualquer, mas nos mostrando a soberania de Deus. E toda a Bíblia, né, ela é inspirada, e a Bíblia diz assim no 2 Timóteo 3, 16 e 17, que são os versículos, né, sugeridos para a leitura de segunda-feira. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ou seja, toda a escritura, toda a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, o Senhor usou homens e inspirou homens para que pudesse escrevê-la, para que nós pudéssemos aprender através dos acertos e erros, né, que esses homens e mulheres, né, durante todo este período, não só acertaram como erraram, e os erros trouxeram consequências, né, para essas pessoas, e o Senhor deixou isso escrito para nós, para que nós possamos aprender e não cometer os mesmos erros, para que nós possamos saber que quando nós estamos fazendo a vontade do Senhor, o Senhor sempre está agindo em prol dos seus. E tudo isso, né, que foi deixado para nós, além de ensinar, além de nos corrigir e nos instruir, qual é o intuito disso? Tá? A resposta no versículo 17, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído por toda boa obra. Então, para que nós nos tornamos homens e mulheres perfeitos, agradáveis aos olhos de Deus. Este é o intuito de não somente termos, né, o livro de Esther, mas todos os livros, né, descritos de Gênesis a Apocalipse. Na leitura de terça-feira, né, que o escritor sugeriu, está no livro de Jeremias, capítulo 25, e os versículos que ele deixou foi o versículo 11, né, vai falar sobre o contexto do livro de Esther, que nos remonta ao cativeiro babilônico. E Jeremias é um dos profetas que vai estar profetizando, né, ao povo de Jerusalém, falando sobre o que haveria. E no capítulo 25, o versículo 11, ele diz assim: e toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto, e essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Ele está se referindo ao quê? Toda a terra virá a ser um deserto e um espanto. Está falando de Jerusalém, que passaria a ser um deserto, porque seria destruída, né, pelo Império Babilônico. Nabucodonosor sitiaria e depois tomaria, levaria também boa parte em cativeiro, né, e esse povo ficou em cativeiro durante esses 70 anos, o qual Jeremias havia, né, já profetizado, e não deram credibilidade, né, apenas um remanescente que vão ser, né, salvos
que o Senhor vai enviar um anjo que marque, são um remanescente que está buscando ao Senhor. Enquanto isso, 3 é levado, né, em cativeiro para a Babilônia. Não que esteja ali só pessoas infiéis, mas tem pessoas também servos do Deus Altíssimo, que o Senhor está levando para cumprir propósitos também, né, como é o caso de Daniel, é o caso de Ezequiel, o dos 3 jovens, Cedraque, Mesaque e Abednego, que foram homens que serviam ao Senhor e que o Senhor manifestou o poder sobre a vida deles, né? E ainda em Jeremias 29, dos versículos 10 ao 14, que diz assim, ó, porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer este lugar. Assim como o Senhor profetizou, né, que a terra ficaria deserta, que o povo seria levado, né, em cativeiro, o Senhor também diz que ao passar os 70 anos, o Senhor visitaria. Assim que passasse 70 anos ali na Babilônia, né, o Senhor visitaria e cumpriria sobre eles a palavra, as promessas dos quais o Senhor havia feito e o traria de volta, né, para Jerusalém. E isso vai se cumprir quando nós vemos o governo de Ciro assumindo agora, né, quando ele derrota a Babilônia e que ele assina o decreto para que o povo retorne para Jerusalém. Não vai retornar todos, conforme nós vamos ver no decorrer da lição. Pequena parte deste povo retorna para Jerusalém, onde vai reconstruir a cidade, os seus muros e o templo também. E o versículo 11, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Ou seja, olha o que o Senhor quer. Mesmo esse povo, né, que foi levado cativo por causa da sua idolatria, por causa do seu pecado, distanciou-se de Deus, e o Senhor mesmo assim está falando com eles. Olha só, eu tenho pensamentos bons e eu vou trazê-los de volta para essa terra. Versículo 12, ele diz assim, ó, então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. Me invoca, volte para mim, retorne para mim, né? Este é o desejo do coração do Senhor. O Senhor sabe que a nação, né, o que está se cumprindo ali é um propósito do Senhor, para o povo voltar-se para ele. E o Senhor deixa claro, então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. Quando nós invocamos ao Senhor, quando voltamos o nosso coração para ele, ele nos volta para nós e age, né, com suas mãos fortes, trazendo a libertação. Assim, quando o povo estava escravizado lá no Egito, né, já há 430 anos, quando eles clamaram o Senhor enviou um libertador. E assim o Senhor também vai fazer com esse povo. E o Senhor diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. E aqui está um versículo muito mal utilizado, porque a gente não costuma ler o contexto histórico, a gente não costuma ler todo o capítulo, até mesmo o livro, para entender do que o Senhor está falando. E o Senhor está falando assim, buscar-me-eis e me acharei quando me buscar de todo o vosso coração. Porque o coração desse povo aqui, até então, não estava voltado para o Senhor, estava voltado para a idolatria, estava voltado para o pecado. E não era qualquer pessoa, tinham sacerdotes, tinha líderes religiosos que estavam distante do Senhor. E o Senhor estava assim, quando vocês me buscar de todo o vosso coração. Ou seja, não adianta ser apenas de boca para fora, dizer que serve ao Senhor. Não adianta apenas com obras, mas são com coisas que estão lá no seu coração. O que vem lá de dentro do seu coração. É coisas que estão, né, inseridas no seu caráter. Porque o Senhor sonda mente e coração. Não adianta eu fingir de bonzinho. Não adianta eu fingir ser servo. Porque o Senhor sabe o que se passa no meu coração e na minha mente. Então o Senhor está querendo que esse povo não tenha apenas boas atitudes. Mas que os seus corações também sejam bons. Que os seus pensamentos sejam bons. Que eles não venham professar Cristo apenas de boca. Através de sacrifícios. Mas que esses sacrifícios venham ser feitos de coração. Essa adoração saia do coração, seja uma adoração pura, uma adoração sincera, onde reconheça o Senhor como Salvador. E aí o Senhor diz, então buscar-me-eis e me acharei, quando vocês estiverem nesse posicionamento, com um coração puro, um coração sincero e da boa verdade, então eu os ouvirei, e eu vou buscar, eu vou vos salvar, eu vou vos tirar do cativeiro, vou trazer de volta para onde vocês nunca deveriam ter saído e só saíram por causa da rebeldia. E o 14, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. É uma promessa. O Senhor vai, é prova, o Senhor está castigando por causa do pecado, é a ira, é o juízo divino, mas eu os trarei de volta.
De onde estiver espalhado, eu reunirei todo esse povo novamente na sua terra, em Jerusalém, a terra que o Senhor deu, né? A terra que mana leite e mel, a terra que o Senhor os prometeu a Abraão e o Senhor os fez entrar na terra prometida. Só que eles quebraram essa aliança e agora o Senhor quer que eles restaurem essa aliança para que volte, né, a ter posse novamente de sua herança. Bem, eu vou deixar esse vídeo de segunda e terça, né, e depois eu vou guardar um da leitura de quarta e quinta, para não ficar tão extenso, que a gente já está com 10 minutos já de vídeo, então que vocês possam aproveitar, né, e fazer uso, fazer essas aplicações na lição, para que a gente possa compreender todo o contexto do texto, tá? Que Deus possa lhes abençoar.